sempre me pareceu que uma das formas mais interessantes da gente ler é comparar. No caso, aqui, comparar duas obras do mesmo escritor para ver como ele faz o tratamento de alguns assuntos, né, de uma forma diferenciada. E aí isso enriquece a nossa compreensão do autor, enriquece com certeza a compreensão das obras. E no caso do Shakespeare, isso é muito fácil de fazer, esse trabalho de leitura comparativa, e até tentador, diríamos, porque ele tem uma obra imensa e multifacetada. Ele tem uma obra que, além de extensa, né, são mais de 30 peças, você tem muitas abordagens possíveis, porque cada obra, boa parte das obras dele, é bastante rica e permite isso. No caso de Romeu e Julieta e Hamlet, eu acho interessante a forma como ele dá um tratamento diferenciado do mesmo tema, que é o amor. Em Romeu e Julieta, a gente tem uma história de amor que depende de um fator, né, para que todas as peripécias da peça aconteçam, para que haja um ponto de partida para todo o drama que vai se desenrolar durante o Romeu e Julieta, até desembocar na tragédia final. Tudo isso depende de um fator, que é a inimizade entre as famílias Montecchio e Capuleto. Romeu e Julieta, né, são dois jovens que estão apaixonados, e o amor deles, quando a gente lê a peça, não há nenhuma indicação de que o amor deles fosse ter algum problema, fosse enfrentar algum drama, se não fosse essa dificuldade, esse obstáculo exterior ao Romeu e exterior à Julieta, que é o fato das famílias deles se odiarem. Todo o resto da peça, todo o enredo, os dramas, os problemas, as peripécias, os mal-entendidos, né? Cada episódio dentro de Romeu e Julieta, né? Cada episódio principal que faz a história caminhar, que cria os suspenses, que cria o drama, que cria os dilemas morais e tudo aqui dentro, depende desse fato, desse fator que é o obstáculo exterior à união do casal, né? Que é a inimizade entre as famílias deles. E eu acho essa visão do amor em Romeu e Julieta uma visão romântica. Do amor romântico, como a gente vai encontrar muito depois, porque essa é uma peça do final do século XVI. Os estudiosos do Shakespeare costumam datar essa peça de finais do século XVI, antes de entrar no início do século XVII. Teria sido uma das primeiras peças do Shakespeare. E eu acho interessante que o Shakespeare já nos dá aqui uma visão do amor de acordo com os moldes da escola romântica, que só vai aparecer em final do século XVIII, começo do XIX. De grosso modo, o que acontece nas histórias de amor da escola romântica? Há exceções, mas na grande maioria dos casos, o que você tem? Você tem pessoas que se amam, mas que são separadas, que não conseguem se unir e ter o seu final feliz, a não ser no final da história, e às vezes nem no final da história, por causa de fatores exteriores a elas mesmas. Elas não têm problemas de relacionamento, mas elas têm problemas, dificuldades externos a elas, externos ao casal de amantes, que as impedem de se unir. Você tem diferenças de classe, diferenças de raça, preconceitos de tudo isso. Às vezes um dos personagens tem uma doença incurável, né? Como acontece, por exemplo, nos 5 Minutos, do José de Alencar, né? A primeira obra romântica do José de Alencar. Ou seja, são fatos que não têm a ver com o caráter e nem com o relacionamento entre os dois personagens que se amam. São sempre obstáculos externos. É sempre alguma coisa externa, uma doença, uma fatalidade qualquer, intrigas de outros personagens que ficam buscando separar o casal de amantes. Isso a grosso modo, com exceções, como eu falei, dentro da escola romântica. E é isso que a gente encontra em Romeu e Julieta. O fator externo aqui é a inimizade entre as famílias deles. Mas não há nenhuma indicação que o Romeu e a Julieta não fossem se entender perfeitamente, né, e ter um amor perfeito, salvo se não fosse o fato das famílias deles se odiarem. E aí, quando você vai para essa outra aqui, o Hamlet,
cujo tema principal não é o amor, mas é um subtema aqui dentro, e me chama muito a atenção quando eu comparo as duas, que eu já faço essa comparação há muito tempo, que o tratamento do amor é muito diferente aqui. Muito diferente. Em Hamlet, o herói título, o Hamlet, o príncipe da Dinamarca, descobre aquilo que o seu tio havia feito, né, provocado a morte do pai dele, depois casado com a mãe dele, mãe do Hamlet. E quando ele descobre isso, ele, após algumas hesitações, resolve se vingar, mas ele tem que disfarçar isso. E aí ele se finge de louco, né? Finge que enlouqueceu. E ele faz essa representação de loucura diante de todos os outros personagens, inclusive da mulher que ele ama, da Ofélia. E aí, à medida que você continua lendo o Hamlet, vai vendo o que vai dar, e os momentos em que ele e a Ofélia se defrontam na peça, né? As palavras, os diálogos, as frases, né? Que eles trocam entre si, você percebe que o grande problema do amor em Hamlet, do amor entre os dois personagens, o Hamlet e a Ofélia, é o fato de que o Hamlet não confia na Ofélia. A gente pode até discutir se ele está correto nisso, porque ele não confia na Ofélia, né? Não conta a ela os seus planos. E no final da peça a gente tem o quê? A gente tem aquele banho de sangue e o palco cheio de cadáveres. E a gente poderia discutir se ele fez bem. Talvez a Ofélia não merecesse de fato a sua confiança. Talvez ela fosse aceitar, né, até o último nível de submissão e ser manobrada pelo pai e pelo irmão e acabar contando a eles os planos do Hamlet, o fato de que ele não estava louco, o fato de que ele estava arquitetando uma vingança contra o tio e tudo isso. Talvez ela fosse contar. Mas também pode ser que ela não fosse. A gente não sabe. A gente lê o Hamlet e fica se perguntando o que teria acontecido se o Hamlet tivesse confiado na Ofélia. Nós teríamos o mesmo final? Nós teríamos um final diferente? Nós teríamos menos mortes, né? Menos tragédia no desfecho? Não sei. O que me chama a atenção, o que eu quero frisar, não é se a falta de confiança do Hamlet é justificada ou não, porque isso a gente não sabe. A gente pode ler a peça, ler, reler e cada um toma uma posição. Mas o que me chama a atenção é o fato de que, em Hamlet, os obstáculos para o amor não estão em fatores externos ao casal. Não é um obstáculo, não é um problema exterior que atrapalha a união do casal. É a falta de confiança do Hamlet na Ofélia. Ou seja, é um obstáculo, é um problema, é uma dificuldade interna que tem a ver com o relacionamento entre os dois, com a relação do casal. E aí você tem o quê? Você tem o tratamento do amor à maneira moderna. A literatura já do final do século XIX, né, quando vai aparecendo o realismo em alguns países com um pouco de atraso, mas a grosso modo, nos finais do século XIX e atravessando todo o século XX, que aí nós temos o modernismo, é um tratamento do amor onde o amor moderno ele prima, né, ele se caracteriza por aquele amor em que as pessoas têm dificuldade de se unir porque elas têm problemas internos, elas têm problemas de relacionamento. Há os ciúmes, as desconfianças, às vezes algum trauma, alguma coisa no passado de um dos personagens ou de ambos que precisa ser superado. Cada um vem com uma bagagem. Isso é muito, muito, muito característico da literatura em que alguns casais, né, apaixonados da literatura do final do século XIX e primordialmente durante todo o século XX e até começo do século XXI. Esse é o amor moderno. É o amor onde os obstáculos não estão fora dos personagens que se amam, fora do casal, mas entre eles, no relacionamento deles, na maneira como os dois se encaram, se olham e aquilo que eles esperam um do outro. E é interessante como Shakespeare, um autor do século XVI e começo do século XVII, que ele vai falecer em 1616, consegue caracterizar tão bem, em duas grandes peças, essas duas visões do amor que só vão aparecer como características. Estou dizendo, há algumas exceções dentro da literatura romântica e algumas exceções dentro da literatura moderna. Mas essas características, a grosso modo, só vão aparecer
como características do amor na literatura em dois estilos de época muito posteriores ao Shakespeare, que é o romantismo e o realismo modernismo. E talvez por isso Shakespeare seja um clássico.